Vocês já viram alguém fazendo algo que é difícil e perigoso justamente para ajudar outras pessoas? Não, quando a gente pensar num bombeiro, né, o bombeiro às vezes ele entra no meio do fogo para salvar pessoas. Um policial, ele faz um juramento e ele protege a gente de pessoas más. Então esses homens eles têm uma virtude chamada honra e eles cumprem o seu juramento. Dentro das nossas casas, eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que cuida de vocês, que cuida das roupas, que cozinha, e às vezes a gente nem lembra, né? Passa, né, sem a gente perceber isso. E a gente acha que tudo se arruma, né, sem ninguém estar ali fazendo as coisas. Na casa de alguns é a mãe, o papai ajuda, mas essas pessoas elas fazem isso porque elas querem cuidar com amor, não é verdade? Paulo ele estava fazendo a mesma coisa na igreja de Corinto. Ele faz algo parecido. O apóstolo Paulo ele não queria se mostrar para os outros, ele não queria parecer mais importante que as outras pessoas. O apóstolo Paulo não queria parecer importante. Ele só queria cuidar da igreja de Jesus Cristo com amor. Mas ainda assim, a igreja olha para Paulo e não consegue interpretar que ele estava querendo cuidar da igreja com amor. E apareceram algumas pessoas na igreja e começaram a se achar melhor do que Paulo, alguns falsos mestres, e alguns cristãos, até algumas pessoas da igreja começaram a falar mal do Paulo. E essas pessoas, os falsos mestres, eles começavam a brigar com a igreja, humilhar as pessoas, e a igreja começou a achar que esses líderes e essas pessoas eram mais fortes realmente do que Paulo, porque Paulo era muito humilde. Então, o que Paulo fez? Ele escreveu uma carta para essa igreja. E numa parte dessa carta ele disse assim: olha, tá bom. Se vocês só escutam pessoas tolas que rejeitam a sabedoria de Deus, então eu também vou falar como um tolo, para que vocês possam então me ouvir. Mas só para vocês acordarem desse engano que vocês estão vivendo. Então Paulo ele queria que as pessoas percebessem que os falsos líderes estavam maltratando, machucando a igreja. Eles eram fortes de um jeito errado. E Paulo era fraco do jeito certo. Sabe por quê? Porque Jesus nos mostra que a verdadeira força não está no gritar, mas está em amar, em servir e obedecer. E eu faço uma pergunta para vocês, crianças. Vocês querem ser fortes como Jesus? Querem? Ser forte como Jesus é ajudar quando ninguém está vendo. Ser forte como Jesus é obedecer, mesmo quando ninguém está olhando. É você pedir perdão quando errar. É você ser gentil quando alguém é grosso com você. E você é gentil com essa pessoa. É você orar pelas pessoas quando elas estão passando por dificuldade ou quando elas estão enganadas, assim como a igreja de Corinto também estava enganada. E Jesus foi forte desse jeito. Paulo também foi forte desse jeito. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês também podem ser fortes desse jeito.